Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o CRUD. Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o CRUD, certo? Existem diversos tipos de pronúncia, mas CRUD é um termo muito comum na programação, que é um termo utilizado em estruturas que envolvem banco de dados, tá? Geralmente envolve banco de dados porque tem questões de atualizações, de apagar o banco de dados, então tudo gira em torno de aplicações que utilizam banco de dados na sua raiz. Então aqui em cima eu já deixei o código pronto, tá? Porque como você pode ver é um código mais extenso, então se eu fosse explicar ele ao longo da aula demoraria muito. Mas basicamente aqui a gente tem as 4 informações, tá? Então cada letra significa uma palavra específica. Então o C é de create, então aqui a gente vai criar novas informações no banco de dados. O R seria o read. Então, o read, em tradução, seria algo como ler. Mas você pode considerar como ler ou como buscar, tá? Então, buscar por alguma informação presente no banco de dados. Então, a gente vai entrar lá, ler as informações, às vezes printar essa informação. Então, ela vai servir para ler, certo? A letra U é de update, então atualizações. É sempre importante você estar atualizando o seu banco de dados. Então, aqui no canal a gente já trouxe um projeto da Amazon, por exemplo. Então, no caso de projetos como uma loja online, por exemplo, como exemplo da Amazon, você tem que estar sempre atualizando. Você fez uma venda? Beleza. Você tem que atualizar que aquele produto saiu, agora tem um produto a menos naquele estoque. Então, você tem que estar sempre atualizando e tendo noção. Se você não tem uma loja, você tem, sei lá, uma base de clientes. Você tem que estar sempre atualizando. Se o cliente ele pediu para sair, quantos clientes novos entraram? Então, a atualização é algo muito constante. E o D, que é o delete, então deletar informações do banco de dados. O update e o delete, muitas vezes eles estão mais ou menos juntos ali, certo? Então o update ele pode ser considerado novas atualizações. Então, por exemplo, você fez uma venda, você atualiza que fez uma venda e aí você deleta um item do estoque, tá? Pode ser utilizado dessa maneira ou pode ser, por exemplo, utilizado para deletar uma informação que você não quer mais lá. Então você tem um e-commerce, por exemplo, você não quer mais vender camisetas vermelhas, você vai lá e deleta todas as camisetas vermelhas do seu estoque, por exemplo, e aí assim você consegue utilizar, certo? Então no caso prático aqui, eu coloquei um gerenciador de produtos, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Então a gente criou uma classe inicial, conectou o banco de dados, e aqui a gente já fez a primeira parte do CRUD, que é o create. Então a gente criou uma tabela de novas informações para o nosso projeto, certo? Aqui a gente executou e salvou o nosso banco de dados e aqui a gente fez uma inserção de produto. Então eu inseri um novo produto. Tudo isso aqui ainda configura o create, tá? Ainda configura a letra C, porque eu estou inserindo novas informações. Então aqui eu criei o banco de dados e aqui eu inseri informações, coloquei meus produtos e valores dentro desse banco de dados. Então tudo isso ainda faz parte da criação, tá? Depois da criação a gente vai para o read. Então a parte de buscar, tá? Você vai encontrar muito como buscar, porque apenas ler o banco de dados não faz sentido, não é um livro para você só ler as informações. Você tem que ir lá, buscar, filtrar, fazer todos os testes. Então você vai encontrar muito mais uma tradução livre de buscar, né? A tradução literal seria ler, mas você vai encontrar muito mais como buscar por essa questão de você ter que ir atrás das informações para ter alguma finalidade, certo? Então, a função mais clássica é o select all from. Então, a gente vai selecionar tudo que a gente tem dentro do nosso banco de dados, baseado em alguma tabela específica, tá? Não estou trazendo o banco de dados inteiro. Eu estou trazendo aqui só os produtos, por exemplo. Então, select all from produtos. Então, se eu quero trazer os produtos que eu tenho, e aí aqui eu coloquei um where ID, caso você queira buscar um produto específico. Então, por exemplo, todos os produtos com ID 1 são camisetas vermelhas. Você pode fazer isso se você quiser, só que aí você teria que tirar aquela questão do auto-increment, porque o auto-increment ele vai colocar o ID de maneira única. Então, cada camiseta vai ter um ID específico, mas se você quiser fazer uma situação de todas as camisetas com ID 1 são camisetas vermelhas, você também pode. E aí fica mais fácil de você buscar depois. Então você faz essa estrutura de buscar e aí você coloca aqui, select all from produtos where ID igual a 1. E ele vai te trazer a quantidade de produtos que tem aquele ID1 especificamente, certo? E aqui é a segunda parte. Então vou colocar aqui para você ir acompanhando. Então aqui a gente tem o create, aqui a gente tem o read, certo? O próximo que a gente vai ter é o update. Então aqui a gente vem em update e aí aqui a gente criou toda uma estrutura para atualizar os produtos. Então
Aqui eu coloquei uma variável de update fields e parâmetros, certo? Então, aqui a gente tem um update field de nome. Então, if nome, update fields, append o nome. E aí aqui a gente faz o append do preço também. Então, a gente está pegando as informações de nome e preço que a gente vai utilizar para atualizar, certo? E aqui a gente vai para o update fields de fato. Então, update produtos, então eu quero que faça uma atualização dos produtos. E aí aqui o set. O set seria algo como configurar, seria parte da atualização de fato. Então, configure essa determinada informação, where ID, e aí eu coloco o ID que eu quero aqui. Então, a gente pode usar o exemplo do ID1 das camisetas vermelhas. Então, aqui você quer fazer um update, você quer atualizar. Então, eu comprei novas camisetas para o estoque, eu fiz vendas, então essas camisetas saíram do estoque. E aí você consegue utilizar dessa maneira. Aqui a gente tem uma função de formatação, então a gente vai fazer essa questão de formatação, a questão das vírgulas, então o preço, vírgula, valor. E aqui a gente chama a variável update fields, que é o que a gente colocou aqui em cima, e a gente faz a adição do ID, tá? Então a gente vai fazer a adição desse ID nos novos itens que foram atualizados. E aqui a gente tem a questão para fechar o banco de dados. Então aqui ele executa, salva e fecha, tá? Return true e false, caso dê alguma coisa errada. Então aqui a gente tem a estrutura, caso dê tudo certo, ele vai dar um true. Caso tenha alguma coisa errada, ele vai dar um false e a gente vai ter que ver onde está o erro, certo? E por último, a gente tem a questão do D, então o delete. Então a gente vem aqui e vai deletar um produto. Então aqui é aquele exemplo que eu dei de você não quer mais vender determinado produto. Então eu coloquei aqui, ó, delete from products where ID igual a 1. Então você coloca o ID e aqui é o único lugar que você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque aquele exemplo que eu dei de você colocar, por exemplo, todas as camisetas vermelhas com o ID de número 1. Você pode, e é fácil de achar. Então, aqui em cima ele vai ser maravilhoso, ele vai ser extremamente fácil de achar. Só que aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque vamos supor que você queira tirar todas as camisetas vermelhas. Aí é fácil, where ID igual a 1 e ele vai apagar todas as camisetas vermelhas. Só que vamos supor que você não quer apagar tudo. Você quer apagar apenas 5, por algum motivo. Sei lá, você quer apagar 5 camisetas que estão com algum defeito de fabricação. Aí já é um pouco mais complicado. Porque se você colocar simplesmente o ID igual a 1, aí ele vai apagar todas as vermelhas e aí você não vai ter um problema, tá? É uma questão que você apagou todas, então o problema que você teria seria você apagar todas e recolocar apenas as que estão viáveis, né? As que não têm defeito de fabricação, e aí você não ia conseguir tirar especificamente as camisetas que estão com defeito, tá? E aí aqui é onde você vai ter que ter um pouco de jogo de cintura e tomar a sua decisão. Então se você colocar todas as camisetas vermelhas com o ID 1, quando você for apagar, você vai ter que apagar todas, adicionar novamente, né, fazer um update novamente das que não estão com defeito de fabricação. Se você utilizar a questão do auto increment, cada ID, cada camiseta vai ter um ID específico. E aí você apaga apenas as que estão com defeito, tá? Então você tem algumas coisas que você pode tratar aqui. Então, se você colocar, por exemplo, todos os produtos dentro de uma mesma tabela, aí você vai ter essas questões de apagar tudo. Se você quiser, você pode, por exemplo, fazer situações de mini tabelas dentro de uma tabela geral. Então, por exemplo, você tem lá a tabela camisetas vermelhas. Aí você tem lá camisetas vermelhas, camisetas brancas, calças azuis, calças pretas, e aí cada um tem seu ID. Então as camisetas vermelhas é 1, camiseta branca é 2 e por aí vai. Só que aí dentro da tabela camiseta vermelha você tem outros IDs. Então você tem lá 10 camisetas, cada uma tem o seu ID. Então, a partir dessa maneira, você consegue controlar muito melhor, porque aí assim você consegue ter a questão dos IDs de localização geral, então você consegue chamar todas as camisetas vermelhas através do ID 1, como você, se você quiser apagar especificamente algumas que têm um defeito de fabricação, você consegue entrar dentro dessa tabela e tirar as informações que você não quer com um outro ID de auto-increment, mas aí você vai ter que criar um número maior de tabelas, dá um pouco mais de trabalho no início, mas com certeza vale a pena, porque lá na frente, quando você for fazer a parte do update e do delete, é muito melhor, tá certo? E aqui eu trouxe esse código, digamos que funcionando, tá? Então aqui a gente tem o gerenciador, o produto, certo? E aqui a gente tem a base de dados chamada produtos.db. Aqui eu tenho as 3 versões, então aqui eu começo com o create, então aqui ele vai criar 2 produtos.
uma camiseta de R$ 25,99 e uma calça de R$ 39,99, certo? Aqui eu vou fazer o read, então aqui ele vai me mostrar todos os produtos. Aqui eu tenho um update, então eu quero atualizar algumas informações. E nesse caso aqui eu coloquei para atualizar apenas o nome, tá? Então não vai ser só mais camisa, vai ser camisa polo. Então eu coloquei um nível maior de especificidade. Aqui ele vai fazer o print, né, de buscar o produto. E por último aqui eu tenho o delete, tá? Então eu quero deletar um produto e depois eu coloquei a função de busca para mostrar que o produto deletado não é mais encontrado ali, certo? Então eu coloquei aqui para tirar o produto de ID1. Então no caso ele vai tirar a camisa e vai manter apenas a calça, certo? Então a gente pode rodar essa aula aqui, Python crude.py, roda isso aqui e aqui ele vai trazer algumas informações. Então uma camisa e aqui R$ 25,99, uma camisa polo R$ 25,99, aqui foi a atualização, tá? Ele não trouxe a calça porque a gente não fez um print da calça. Você pode ver que aqui no Create a gente não colocou print, tá? Aqui ele só trouxe a camisa porque a gente só printou o ID1, que seria o ID que a gente iria atualizar. Mas se você quiser mostrar a calça, você coloca aqui na linha de baixo ID2, tá? Só isso, não precisa de mais coisas e ele já vai mostrar a calça aqui para você. Aqui ele trouxe o true baseado no que a gente colocou aqui em cima, tá? Nesse true or false. E esse none que ele trouxe aqui é que ele não encontrou aqui na hora da busca, tá? Então aqui a gente, na verdade ele é o read, né? Ele não encontrou aqui na hora da busca, porque ele deletou a camiseta e depois a gente colocou para buscar a camiseta. E aí ele colocou o none, porque essa camiseta não existe mais dentro do nosso banco de dados, certo? Então, por essa aula é só isso, tá? Foi uma aula mais de resumão, porque é um conteúdo que é um conteúdo extremamente fundamental quando a gente fala de banco de dados, tá? É um conteúdo que você precisa dominar e digamos que o CRUD, ele é sempre um ciclo, né? Pense que o CRUD é um ciclo. Então, create, repeats, update, delete, certo? Então, você cria, você busca ou você faz a leitura, você faz as atualizações e no final você deleta tudo, certo? Então, é um conteúdo extremamente rico, é um conteúdo extremamente importante, você precisa dominar isso aqui. Obviamente, não são funções extremamente técnicas que você precisa dominar, é muito mais uma questão de conceito, muito mais uma questão de lógica de programação, mas é um conteúdo que você precisa saber, certo? E se você quer dominar o Python de verdade, de uma vez por todas, eu te convido a conhecer o Python Pro, tá? O link tá aqui na descrição e é o meu curso de Python, onde eu te ensino isso aqui do zero, tá? Dentro do Python Pro, isso aqui é só o começo, tá? A gente vai muito mais profundo nos conceitos mais fundamentais da linguagem. Então, por essa aula é só isso, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.